Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui com a gente. Hoje vamos mergulhar numa decisão do Tribunal Superior do Trabalho. O TST é o processo TST-ARR 1547 21.2017.12.0023. A fonte é um acórdão, né? Envolvendo um ex-funcionário, o José Leonardo Fernandes Duarte, e a empresa JBS Aves Limitada. E olha, esse caso tem vários pontos que a gente vê muito no dia a dia das relações de trabalho, sabe? Tipo, adicional de insalubridade por lidar com coisa fria, a validade de uma justa causa, o tempo de espera pelo ônibus da firma se conta como hora trabalhada e até aquela questão do controle para ir ao banheiro. Muita coisa. Nossa missão aqui é entender o que o TST decidiu sobre cada um desses pontos. Vamos lá desvendar isso. Começando então pela insalubridade. O funcionário dizia que só por pegar produtos a 4 graus Celsius já devia receber o adicional, mesmo que o lugar todo, o ambiente, não fosse considerado frio. Faz sentido essa lógica? Olha, é interessante ver como a lei funciona nesses casos, né? O TST, ele manteve a decisão lá da região. A norma regulamentadora, a NR15, anexo 9, ela é bem específica. Ela diz que insalubridade por frio é quando se trabalha em ambientes que são artificialmente frios. Não é só a temperatura do que você pega na mão, sabe? E tem mais um detalhe. Ficou registrado que a empresa dava os EPIs, as luvas e tudo mais. Aí o TST falou, olha, para a gente dizer o contrário aqui, teríamos que rever os fatos, as provas. E isso a súmula 126 não permite no TST. Então, o pedido dele foi negado nesse ponto. Entendi. Então, a proteção da norma foca mais no ambiente geral, no coletivo, digamos assim. Não tanto no contato individual com o produto frio isoladamente. Exatamente, a lógica é o controle do ambiente de trabalho mesmo. Ok. Agora vamos para a parte que pega fogo. A justa causa. Pelo que consta, o empregado tinha um histórico, né? Várias advertências, suspensões, por briga, higiene, faltas. A última punição dele, uma suspensão, foi lá em junho de 2017. Só que a demissão por justa causa mesmo só veio em outubro, 4 meses depois. Por que isso deu problema? Ah, esse é um ponto-chave. A tal da imediatidade da punição. A Justiça do Trabalho tem esse entendimento, sabe? A punição mais grave, a justa causa, tem que vir logo depois da falta, ou logo depois que o empregador fica sabendo dela. Se demora muito, pode parecer que a empresa, perdoou, é o chamado perdão tácito. Ué, mas mesmo com aquele histórico todo complicado do funcionário, 4 meses é tempo, mas se ele já tinha um monte de problema antes... Sim, mesmo com o histórico. O TST achou que esse intervalo 4 meses entre a última suspensão e a demissão foi tempo demais. Principalmente porque não tinha nada no processo mostrando que a empresa estava investigando algo nesse período, sabe? Para justificar a demora. Então essa falta de imediatidade fez a justa causa ser revertida. Nossa, e aí ele recebeu tudo como se fosse demitido sem justa causa. Exatamente. Teve direito às verbas rescisórias normais. Fica o recado para agilidade nos processos disciplinares, né? Com certeza. É a regra do jogo falando mais alto. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda lá na fábrica. O tempo esperando o ônibus da empresa. Depois de bater o ponto para ir embora, ele ficava esperando o transporte que a JBS fornecia. Esse tempinho de espera conta como trabalho ou não? Conta sim. O TST seguiu o que já está na súmula 366. Essa súmula diz basicamente que o tempo que o empregado fica na empresa esperando o transporte que ela mesma oferece é considerado tempo à disposição. Fica ali aguardando, né? E tem um detalhe: se esse tempo de espera, somado com aqueles minutinhos antes ou depois de bater o ponto, passar de 10 minutos no dia, todo o tempo que passar da jornada normal tem que ser pago, como hora extra. Nesse ponto, o recurso do empregado foi aceito pelo TST. Interessante. É como se, mesmo depois do ponto, enquanto você está ali esperando o transporte da empresa, dentro da empresa, o relógio ainda estivesse contando de certa forma? E isso é uma extensão da jornada para fins de remuneração quando fornecido pela empresa e ultrapassa esse limite. Entendido. E para fechar, a questão do banheiro. Sempre delicado isso. O funcionário alegou que tinha o uso restringido, que precisava pedir autorização e pediu dano moral por isso. Como o TST viu essa situação? Bem, o TST analisou os depoimentos que estavam no processo, e a conclusão foi que não existia uma proibição de ir ao banheiro,
nem limite de quantas vezes ir, nem de quanto tempo ficar. O que existia era um procedimento, como era linha de produção, né? Precisava avisar o supervisor. Para quê? Para alguém ir lá cobrir o posto dele enquanto ele estivesse fora, para a linha não parar. Ah, então não era você não pode ir. Era mais me avisa para eu arrumar alguém para ficar no seu lugar. Uma questão de organização. Precisamente. O tribunal entendeu que isso era uma necessidade operacional do trabalho ali. Não era uma restrição abusiva para gerar dano moral. Então, o pedido de indenização por isso também foi negado. Isso está em linha com outras decisões do TST, como diz a súmula 333. Certo. Então, fazendo um resumo rápido do que a gente viu. A justa causa foi revertida pela demora, pela falta de imediatidade. O tempo esperando o ônibus da empresa contou como hora extra, mas o adicional por pegar produto frio não foi concedido e nem a indenização por ter que avisar para ir ao banheiro. É isso? Exato. E essa decisão sobre a justa causa, ela levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? O tribunal se ateve muito à regra formal da imediatidade. Mesmo com um histórico cheio de faltas disciplinares comprovadas, aí fica a reflexão. Como que a gente equilibra essa necessidade de seguir o procedimento formal, tipo punir rápido, com a análise do comportamento do empregado ao longo do tempo? Onde que entra a proporcionalidade nisso tudo? É um ponto delicado, né? Para a gente continuar observando como os tribunais lidam com isso nas relações de trabalho. Algo para se pensar.